Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia. Sublime se torna esse momento em que nos conectamos à fonte de todas as bênçãos de Deus. Está no ar o programa Aceite ou Noie, para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. E no quadro Sou Feliz, assista a mais um caso narrado por quem viveu na pele uma situação difícil, mas superou tudo ao se alicerçar nos ensinamentos da Aceite ou Noie. Com ele não tem meias palavras. É uma pérola atrás da outra e também alguns puxões de orelha que sempre nos servem para abrir os olhos da mente. O preletor Enio Masaki Hara está em nosso programa de hoje e fala sobre a alegria de orar para os antepassados. As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Você está enfrentando um momento difícil? Fique ligado no que vem por aí. Uma pessoa que aplicou o que aprendeu na Aceite ou Noie superou seu problema e conta qual foi o segredo do êxito. Acompanhe o Sou Feliz de hoje e se inspire para superar todas as adversidades. Eu conheci a Aceite ou Noie em 2001, através do ciclo da prosperidade. Naquela oportunidade, eu passava por uma situação muito difícil e também não conhecia a Aceite ou Noie. A partir da data que eu conheci a Aceite ou Noie e comecei a frequentar o ciclo da prosperidade, a minha vida mudou totalmente. Naquela oportunidade, eu estava com uma empresa falida. A minha família passava por grandes dificuldades e a partir do ciclo da prosperidade, eu comecei a traçar novos rumos para a minha vida. Hoje eu tenho um escritório de consultoria empresarial e faço consultoria para grandes empresas em todo o Brasil. A minha vida mudou totalmente. Nossos avós, tataravós e parentes consanguíneos que já partiram para o mundo espiritual continuam vivos e seguindo a trilha da evolução. E mais, estamos ligados a eles de modo mais estreito do que pensamos, por meio de laços invisíveis, mas fortes. Vamos saber agora mais sobre a importância e a alegria de orar para os antepassados na palestra com o preletor Enio Masaki Hara. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Aceite ou Noie, esse modo feliz de viver. E hoje o assunto é sobre a alegria de orar aos nossos antepassados. A alegria de agradecê-los. Por que nós estamos aqui? Qual a ligação que nós temos entre eles
e você, entre eles e nós aqui nesse mundo terreno, e eles já numa outra dimensão, e tem tantas pessoas melhorando de vida, curando de doenças, prosperando, se harmonizando, se libertando de vícios, agradecendo através de orações os seus antepassados. E para falarmos sobre esse assunto, livro O Amor entre Pais e Filhos, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, que fala aqui uns assuntos fantásticos. Entre um deles é sobre esse relacionamento entre nós e os nossos antepassados. Que bom! Então aqui na página 211, a partir da página 211 começa a falar sobre isso. Nós vamos aqui na página 212. E aí, beleza em casa? Tudo bem? Os filhos, maridão, esposa, os amigos, trabalho, tudo beleza? Pode melhorar? Pode. Sempre pode. Não há limites, né? Não há limites para nada para o homem filho de Deus perfeito. E quando vive esse filho de Deus perfeito, então não há limites. Então para você que está em casa hoje, talvez aí, meio jururu, pensando até fazer besteira na vida, em alguns casos ao extremo, pensando em acabar com a vida ou acabar com a vida de alguém, lembre-se, por favor, o fato de acabar com a vida não acaba o sofrimento. O fato de tirar a vida de alguém não significa que a sua vida vai melhorar. Porque ao tirarmos a vida, por exemplo, o sofrimento não está nessa vida, entre aspas, que tiramos, chamado corpo carnal, matéria. Você pode até passar por uma outra dimensão e deixar essa vida, como diz o outro, o corpo carnal. Mas o sofrimento, a sua angústia, a sua dívida, a sua dor, não está aqui na matéria. Então, mesmo que acabe com isso, o sofrimento não muda. E tem tantas pessoas assim sofrendo lá em cima. E essas vibrações dessas pessoas são, de uma certa forma, espalhadas no universo. E quando alguém entra na frequência dessa vibração, pode também sentir algo semelhante, ou então é um pedido de socorro desse alguém ou dessas pessoas. E essa pessoa aqui embaixo, então, nesse mundo fenomênico, parece que sofre por algumas dificuldades, sendo que aparentemente não encontra a causa. É que, em muitos casos, a causa não está aqui, está lá em cima, uma expressão lá em cima, viu? Porque o mundo espiritual, quando a gente se refere, a gente parece que está lá, né? Mas o mundo espiritual e o mundo fenomênico fazem parte desse mesmo plano aqui. E aqui diz assim, ó, no livro O Amor entre Pais e Filhos. E antes de continuarmos, queria fazer aí um sincero agradecimento a você que assiste o programa da Seiichi, a você que é um grande líder da Seiichi, que divulga a Seiichi no idioma português, no idioma japonês, no idioma espanhol, em outros idiomas. Nosso muito obrigado. Mas também aí, ó, muito obrigado a você que é mantenedor do programa da Seiichi. Obrigado por estar colaborando, fazendo a sua gratidão ao programa para que ele continue levando essa verdade a muitas pessoas pelo Brasil e agora também para a América Latina. Amor entre Pais e Filhos, página 212, diz assim: muitas pessoas se preocupam apenas com coisas imediatas, visíveis, e ignoram completamente os antepassados, simplesmente porque não podem vê-los. Tendem a deixá-los abandonados, sem dedicar a eles nenhuma espécie de oração. Falamos agora há pouco. O sofrimento não está aqui no corpo físico. A dor não está aqui, né? O fracasso não está aqui. Fulano fracassou. Mas que fulano que fracassou? É o corpo? É os 60 quilos, é os 80 quilos, é os 90 quilos que fracassaram? Não, não é esse fracasso. Fracasso, na verdade, é o que está por trás disso.
E o que está por trás disso, digamos assim, é a mente que está nesse corpo. Então esse que é o fracassado. E se ele deixar esse corpo, o que acontece? Falamos disso também. Continua com esse sentimento de fracasso. E alguém que morre, por exemplo, sofrendo de uma dor, de uma doença, como que fica? Continua sofrendo até não acordar, até não conscientizar que o fracasso não faz parte do Filho de Deus, que a dor não faz parte do Filho de Deus, que a doença não faz parte do Filho de Deus. E aí a Seitonê nos orienta. A nossa felicidade, o nosso sucesso, a nossa paz, a nossa prosperidade, de uma certa forma, ela é influenciada também pelos nossos antepassados, pelo mundo espiritual. E quando tem um ente querido, que de uma certa forma ainda não despertou para a verdade, de que é um ser espiritual, isento de corpo físico, por exemplo, já no mundo espiritual, que não está doendo mais nada, ele continua sofrendo, e esse sentimento, essa vibração, essa angústia é emitida, e alguém da família tem essa possibilidade de entrar nessa frequência e acaba então também sofrendo algumas derrotas na vida. Aí a Seitonê então nos orienta, agradece, orienta. Agradece a seus pais, a seus irmãos, a seu cônjuge, a seus filhos, estão do seu lado. Mas não é porque alguém que também, entre aspas, está do teu lado, mas não tem o corpo físico, que não precisa agradecê-los. Não é porque alguém não faz mais parte desse plano, não precisa mais agradecê-los. Aqui tem uma planta que, essa aqui não é original, né? Deixa eu ver se não é. Mas na sua casa talvez tenha aí, no seu apartamento, na sua casa, talvez tenha uma planta. E quando você deixa de regá-la, a tendência da planta é começar a ir murchando. E quando você vê uma planta, por exemplo, a murchinha, a primeira iniciativa que a pessoa faz é pegar na torneira um pouco de água e jogar na planta. E daí a pouquinho você vai perceber que já está diferente. Um dia também eu passei por uma situação semelhante a isso. Estava lá no oratório, um vasinho de flor. Aí eu fui fazer oração, vi que o vasinho, a flor estava meio murchinha, assim, falei, Deus, o que está acontecendo? Coloquei o dedo ali no vasinho, vi que estava seco. Aí já trouxe 2 copos, né? Um copo d'água que a gente oferece para o antepassado e um copo de água para a planta. Quando no término da oração, percebi que a flor já estava totalmente diferente. Então, regando-se o vasinho da flor, ela voltou ao normal. E também os nossos antepassados também precisam ser regados. E esses regados que a gente fala é amor, é gratidão, é carinho através de orações. E quando assim a gente faz, então as coisas começam a mudar. E aqui também o professor Seicho Taniguchi escreve no livro O Amor entre Pais e Filhos. É algo inadmissível, né, a não gratidão, pois é como não regar as raízes das plantas, as quais fatalmente acabaria secando. Se uma planta começa a secar, qualquer pessoa se lembra de regá-la imediatamente. De modo análogo, se o destino das pessoas começar a declinar, ou se fatos indesejáveis começarem a acontecer em suas vidas, se o destino começar a declinar, ou fatos indesejáveis começarem a acontecer na sua vida, né, elas devem, antes de tudo, pensar se estão precisando regar os espíritos, entre parênteses, e realizar a oração de gratidão aos antepassados. Caramba, me dedico tanto, trabalho tanto, por que as coisas não dão certas? Não é que as coisas não dão certas. Elas estão dando certas. Só que o certo está errado. Mas por que está dando errado? Porque não está fazendo o que precisa fazer. Qual é o trabalho que se tem de jogar um pouquinho de água numa planta? Nenhum, digamos assim. Muito simples.
E qual é o trabalho que se tem de agradecer aos antepassados? Qual é o trabalho que se tem de, sempre que possível, passar no túmulo dos seus antepassados, por exemplo, levar lá um balde, um pano, vassoura e limpar o túmulo dos antepassados, no caso das pessoas que têm o túmulo dos antepassados não tão distante. E o que é não tão distante? Talvez para uns 100 quilômetros é longe, para outros 500 é perto. Enfim, você define. Mas é possível fazer isso esporadicamente? É possível fazer isso com mais frequência? É também. Então é só começar a pensar, caramba, meus pais já são falecidos, né? Meu pai em 2006, a minha mãe em 2008. Mas dentro de mim dá uma saudade danada quando lembro deles, né? De todas as coisas boas que a gente viveu junto, das lições que a gente aprendeu deles. Mas hoje também eu tenho uma alegria grande em poder estar todo dia de manhã fazendo a oração de gratidão a eles, todos os dias de manhã, todos os dias, né? É uma alegria na alma enorme, falar para o meu pai, muito obrigado, bom dia, mãe, bom dia, muito obrigado. Agora nós vamos fazer, porque eu e a esposa, né, a Viviane, nós vamos fazer essa oração de gratidão ao Senhor, à Senhora, e também, obviamente, para os nossos avós, né? Como isso é bom. Como é bom, né? No meu caso, ir lá na terra de Santa Bárbara do Oeste, que fica no interior de São Paulo, eita, cidade maravilhosa, né? Um abraço aos barbarenses. Aí a gente vai lá também, no cemitério lá de Santa Bárbara, onde tem o túmulo lá da família. Então, é uma alegria também poder ir lá, levar flores, limpar. A questão não é limpar o túmulo em si, mas é o amor, que nem, entre aspas, como a casa deles. E tem muitas pessoas que às vezes ignoram tudo isso. Pensam que as pessoas que não têm mais o corpo não sentem. Sente. Falamos disso sempre na Seitonoye. Porque o que sente não é o coração físico, não é o corpo físico, é a vida, é a mente. Então, quando assim proceder, as coisas começam a mudar, começam a se transformar. Você fala, nossa, o que está acontecendo? Por que a nossa vida está mudando tanto? É porque quando nós oramos, agradecemos, quando amamos, se tem alguém que nos quer ver bem, esse alguém é o nosso antepassado, ou esses alguém são os nossos antepassados. Então eu gostaria de convidar você, né, que está em casa, assistindo pela primeira vez, talvez você fale assim, nossa, que assunto doido que esse povo fala. Mas entra no site da Seitonoye, www.sni.org.br, verifique aonde tem uma reunião, participa de uma reunião onde se explica tudo isso. Tem eventos exclusivos para isso, nas academias da Seitonoye no dia 2 de novembro, no domingo da Seitonoye no dia 2 de novembro, daqui a uns dias. Então, nas academias, por exemplo, da Seitonoye, tem um evento que é cerimônia em memória aos antepassados. Então, em todas as academias da Seitonoye promove esse evento. Então, se programe para ir também neste evento. Você vai perceber a alegria que vai causar na sua vida, no seu coração, só o fato de ir. Só o fato de ir. Então é uma festa espiritual, que muitos dizem. Nossa, é uma grande festa espiritual, sim. Você pode ir lá para convidar os seus antepassados para estarem participando também. Então, na Academia da Amazônia, de Santa Fé, de Santa Tecla, de Curitiba, dia 2 de novembro, tem aí a cerimônia em memória dos nossos antepassados. Página 211 do livro O Amor entre Pais e Filhos. Diz assim: devemos orar por eles, não apenas lendo de modo formal as sutras sagradas, colocando flores no oratório ou reunindo parentes em datas específicas. O importante, na realidade, é fazer com que as almas dos antepassados ouçam as palavras da verdade, para que sejam consoladas, manifestar a elas a nossa gratidão e juntos ouvir a pregação da verdade. E continuando aqui, né, o professor Seiichi Taniguchi escreve assim: vamos relembrar.
O homem não desaparece quando o corpo morre. O homem não desaparece quando o corpo morre. Ele não é algo tão inconsistente que ao morrer deixa apenas cinzas e ossos que permanecerão na terra enquanto perdure o planeta. O homem é espírito, é filho de Deus, é vida perene. Ah, morreu, acabou? Não acabou. Morreu, acabou o sofrimento, estava sofrendo tanto cuidado, que bom que morreu. Bom uma cebola. Só pode ter morrido, não acabou o sofrimento, não. Acaba o sofrimento não quando morre, quando desperta para a verdade. Que o homem é espírito, é filho de Deus, e que o filho de Deus é isento de sofrimentos. E quantas pessoas, né? Aqui tem alguns relatos, né? De pessoas enfermas que se curaram. Tem um relato também aqui de uma pessoa também que o pai bebia muito, mas bebia muito. E conta aqui no livro que o pai bebia tanto que ficava agressivo e que ele saía com a faca correndo atrás dela para querer feri-la. E ela tinha que sair correndo lá no Japão, lá tem a época do inverno, que muitas das vezes neva. Ela tinha que sair correndo, às vezes, de casa, porque o pai queria agredi-la. Sair de casa correndo, muitas vezes, sem a roupa adequada de frio, sem sapato, sem nada. Vai tentando fugir do pai. Até que chegou o momento de compreender que, na verdade, a angústia do pai era apenas uma carência, falta de gratidão, falta de amor. E ela então começou a ouvir as palestras da Cíntia Noyer e foi perceber que a mãe havia falecido e que não estava sendo cultuada, não recebia as orações. Aí então ela começou a fazer a oração de gratidão aos antepassados, obviamente a mamãe, e aí o pai mudou da água para o vinho, que nem diz aqui no Brasil. E quando houve essa mudança, falou: nossa, meu pai mudou tanto. Não é que o pai mudou tanto, é que quando tem amor, quando tem gratidão, a mudança que ocorre, na verdade, é apenas o retorno ao natural, ao normal. Que é pais e filhos viver bem, que o homem não precisa depender de tantas coisas que não são necessárias ao estado normal dele, que é o excesso de bebida, de droga, violência, essas coisas todas aí. Então é possível? É. Então, meus amigos que estão em casa hoje, né, assistindo o programa da Cíntia, nosso muito obrigado. Mas que tal você parar um pouquinho agora, alguns segundinhos só. Vai pensando, o que eu posso fazer por eles? Eu sei que tem muitas pessoas que assistem o programa da Cíntia Noyer, que fazem as orações diariamente. Tem muitas pessoas que vão com uma certa frequência também no cemitério, levam lá flores, limpam também. Que bom, parabéns. Mas tem muitas pessoas que talvez no nosso Oriente não é tanto, a cultura nossa não é tanto assim, né? De estar fazendo esse trabalho, a não ser em datas como 2 de novembro, de ir no cemitério levar flores, né? Mas que tal você começar a fazer uma pequena reflexão rapidinha? Caramba, eu posso fazer mais? Pode e deve. E nós, na Cíntia Noyer, temos um registro para preenchermos o nome dos nossos antepassados, onde escreve lá o nome da pessoa falecida, onde ela fica num santuário, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual, e durante um ano, 1.850 orações são realizadas a essas pessoas ali inscritas. Você fala: nossa senhora, quanto que vale isso será? Você nem imagina. Voltando uns minutos atrás, falávamos da planta que estava ali meia secando. Jogou água, ela reviveu. E essas orações são esses alimentos. Talvez você está assistindo o programa da Cíntia Noyer com uma bacia de pipoca, uma travessa de bolo, ou ainda, um cesto de manga laranja, sei lá o que mais, se alimentando aí, ó, esse corpito.
Para quem está lá em cima, a princípio, não precisa mais de pão, mortadela, salaminho, mas precisa de um alimento espiritual. E esse alimento espiritual para eles são as orações, os atos de amor, de bondade e de caridade. E você pode fazer isso. Então fica aí um convite especial para você, dia 2 de novembro, cerimônia em memória dos antepassados, nas academias da Seichonoye, Rio Grande do Sul, Academia Santa Tecla, lá no norte, Academia da Amazônia, que fica no estado do Pará, lá em Belém, Academia da Bahia, lá no nordeste do Brasil, aqui em Curitiba, Academia de Curitiba. Em todos os domingos da Seichonoye tem a cerimônia também em memória dos antepassados. Então, se programe. Deixe esse dia 2 de novembro para fazer isso também. Só que, além de fazer isso também, antes, vá até o cemitério. Olha, eu vou na academia, eu vou lá no cemitério. Vá antes, vá um domingo antes. Antecipa, vai lá no cemitério, limpa. Se for tão longe, outro país, talvez não tem problema. Eles entendem isso também. Mas quando é tão pertinho, vai lá antes. Ou se não der para ir uma semana antes, pelo menos vai na semana seguinte. Né? E mentalmente só fala para os antepassados: olha, eu estou indo para a cerimônia lá na academia, então semana que vem eu estou indo lá limpar o túmulo. São coisas, parece que bobas, mas tão importantes. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe sempre, que sejam cada vez mais felizes. Mas é muito bom ser feliz fazendo pessoas felizes. Fazendo pessoas felizes, seremos felizes. E lembrando então que pessoas felizes não são aquelas somente que vivem nesse plano fenomênico, mas também os nossos antepassados que vivem já num outro plano merecem toda a felicidade, e você pode ser essa luz que irá iluminar daqui para frente o caminho deles. Então, ilumine sempre, brilhe sempre para iluminar caminhos. Um beijo a todos, muito obrigado, que Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Acesse www.sni.org.br e assista a edições anteriores do nosso programa. E mais, você também pode nos acompanhar via YouTube também. Visite-nos e saiba como se conectar aos nossos conteúdos através de seu aparelho de telefone móvel também. Conexão conosco é sinônimo de se conectar com Deus. Foi especialmente reconfortante acompanharmos juntos a mais um programa Seichonoye, que levou até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Como sempre, só podemos agradecer a sua companhia. Muito obrigada, viu? Orar torna a sua mente lúcida, sua noção das coisas se amplia e tudo se desembaraça em sua vida. Por isso, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Muito obrigado. Até a próxima. Um grande abraço para você que acompanha o nosso programa. Até breve. Tchau, tchau.